Carta de Paulo aos Efésios, onde nós estamos estudando juntos, capítulo 4, e vamos fazer a leitura dos 6 primeiros versos, vamos fazer a leitura juntos, e no final nós faremos uma breve oração. Efésios, capítulo 4, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios 4, 1 a 6. Leiamos. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Senhor, nós te louvamos porque realmente somos privilegiados de estar na tua casa nessa noite com um propósito, Pai, de engrandecer o teu nome, exaltar e também louvar ao Senhor. E também, Pai, ouvir a tua palavra. Ela é a verdade e é o alimento espiritual para as nossas vidas, para as nossas almas. Então nós te rogamos, Pai, que o Senhor seja o nosso professor hoje à noite. Te rogamos pelo Espírito Santo da verdade, Ele que é o autor da palavra. Venha nos ensinar, revelando as coisas que a ti pertence, Pai, aos nossos corações. E que cada um que chegou aqui receba mesmo o alimento espiritual para as nossas almas. E se porventura, Pai, há entre nós alguém que ainda não tem a salvação, o Senhor que é o Senhor da salvação, é o autor da salvação, e o Senhor concede a quem te apraz. Faça, Pai, uma obra especial nessa vida. Entregamos nossas vidas em tuas mãos, nossas famílias, e assim, Pai, mais uma vez que o teu nome seja engrandecido e exaltado. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar, amados. Irmãos, nós estamos nessa carta já há algum tempo e chegamos nessa parte. A segunda parte da carta é bem notória. A primeira, capítulo 1 até o final do capítulo 3, Paulo mostra à igreja a nossa posição que nós temos em Cristo, os privilégios, as muito ricas bênçãos, as muito ricas e preciosas promessas que temos em Cristo Jesus, as riquezas nas regiões celestiais. E chega no capítulo 4 até o final da carta, não mais assim a posição, né? Os privilégios, as riquezas em Cristo nos lugares celestiais, mas Paulo traz agora para a nossa posição da vida prática, a vida mesmo cotidiana. Não mais os privilégios, mas as responsabilidades que nós temos nas regiões terrestres, na terra, agora com Cristo Jesus, para o nosso Senhor. Então somos realmente, Paulo exorta, e ele faz aqui um pedido, né? Ele diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. É o andar, é a nossa vida prática, a nossa conduta, o nosso caminhar, o nosso viver, o nosso procedimento. A vida comum, a vida cristã. E aqui Paulo diz, olha, andeis de um modo digno, honrado,
Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 27, ele diz: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Então, esse andar, né, nós devemos não só andar com responsabilidade. Nós temos responsabilidade para com o Senhor, para com o Evangelho. Mas no verso 3, onde nós estamos caminhando, diz esse andar, né, mas com um alvo, com um objetivo, com um propósito. Ele diz, olha, esforçando-vos. Esse esforçando-vos é uma linguagem militar, é de combate, é de guerra. Nós vivemos num combate, numa guerra espiritual. Então, Paulo diz, esforçando-vos, veja, diligentemente, né? Cuidadosamente, zelosamente. Por quê? Diz aqui, por preservar, ou seja, conservar, defender, guardar o quê? A unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, irmãos, andar, né, se esforçar diligentemente por preservar o quê? A unidade da igreja, a unidade da fé, a unidade da doutrina. Então, aqui a responsabilidade da igreja, a nós confiada, né? O Judas, escrevendo, ele diz, amados, quando vos escrevia acerca da nossa comum salvação, foi-me que senti obrigado, né, a escrever-vos acerca mesmo de batalhar, de conservar diligentemente a fé que uma vez por todas foi entregue aos salvos, aos santos, à igreja. Então é responsabilidade da igreja de andar, de se esforçar por preservar a unidade, ou seja, os pilares da igreja, né? A base, os fundamentos, as doutrinas, coisa que não é para negociar, são imutáveis, são mesmo inegociáveis, como o nosso pastor dizia, né? As doutrinas cardeais, as doutrinas que não pode haver mudança, nem sombra de dúvida. Então devemos, é uma guerra, é uma batalha. Então Paulo chega no verso 4, nós estamos só dando uma recapitulaçãozinha, né? Chega no verso 4, ele diz, né? A unidade, essa que nós temos que guardar. Há somente um corpo. É o corpo de Cristo, o corpo espiritual do Senhor. Tratamos disso. Há um Espírito, um único Espírito Santo, né? Há uma só esperança da vossa vocação. Uma só esperança a qual nós fomos chamados. A confiança. E Paulo diz agora no verso 5, há um só Senhor. Um só Senhor. E nós começamos agora assim a ver esse Senhor, que há um só Senhor. E aqui, irmãos, sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvida, está tratando do Senhor Jesus Cristo. É o senhorio de Cristo. Há um só Senhor. E nós vamos assim, temos visto, né, verificando mesmo não só no Velho Testamento, mas no Novo Testamento, esse título de Senhor que Jesus recebeu foi mesmo já antes de ele existir, a sua vinda na terra, já foi planejado, foi proclamado, foi mesmo falado pelos profetas que ele via ser o Senhor. E não só no Novo Testamento também nós vimos isso. Jesus Cristo veio para ser o Senhor. E no último estudo eu mostrei, né, alguns versículos, primeiramente que ele não só ele veio para ser o Senhor, mas ele conquistou, né, o senhorio com a obra realizada por ele, a obra grandiosa, a obra mesmo da salvação, a obra do Calvário, enfim. Mas ele veio para isso,
para ser o Senhor, né? Lucas capítulo 2, e logo no versículo 10, 11, a Bíblia diz, né? Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11, aquela anunciação, quando o anjo diz, né? O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. Salvador prometido, né? E que é Cristo, o Senhor. Então Jesus veio para ser Senhor. Ele nasceu para ser Senhor, não é? Mas claro que primeiro ele veio ser o nosso Salvador, mas se tornou Senhor. Ele conquistou mesmo o título de Senhor. Não só ele veio para ser Senhor, nós falamos no último estudo, mas ele veio para ser o Senhor de todos, né? O Senhor de todos. E a Bíblia diz em Romanos, capítulo próximo aqui que nós estamos, no capítulo 14, e o versículo 10, Romanos 14, versículo 10, diz assim, 9, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor, Senhor tanto de mortos como de vivos, de todos, né? Sem exceção. Ele realmente é o Senhor de todos os homens, tanto dos salvos como dos perdidos. Ele é mesmo o Senhor. E ele diz, né? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, Cristo, ele é o Senhor tanto de vivos como de mortos. Filipenses capítulo 2, bem conhecido nosso, Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante, mostra, né, a obra grandiosa de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, mas chega no verso 9 e diz assim, olha, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo como Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, ele veio para ser Senhor. Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Ele é o Senhor da salvação, como eu mostrei no último estudo, né? O Senhor da salvação. Romanos capítulo 10, versículo 8 diz assim, porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Jesus, ele é o Senhor da salvação. Não só ele veio para ser o Senhor, ele é o Senhor de todos, ele é o Senhor da salvação, ele é o Senhor dos Satanás, ele é o Senhor do diabo.
E eu mostrei também no último estudo, é só uma pequena recapitulação, né? É o senhor do diabo, é o senhor de Satanás. Se tornou mesmo, lá em Apocalipse, né? capítulo 19, Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Apocalipse, capítulo 19, e versículo 11. Diz assim, olha, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga, e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, a sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis, veja, e Senhor dos Senhores. Senhor do diabo, do Satanás. Chega no verso 19 e diz, olha, e vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados, que pelejava contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os seus sinais diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois, né? O diabo, Satanás, ele é o imitador de Deus, tem a sua trindade, né? A besta, o falso profeta e ele, a trindade do inferno. Então diz aqui, olha, os dois, né, foram lançados vivos para dentro do lago de fogo que arde e enxofre. Por quem? Pelo Senhor dos senhores, derrotou, é o Senhor do diabo, né? Chega aqui no capítulo 20, verso 10, diz, olha, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde também se encontra não só a besta, como o falso profeta, e serão atormentados pelos séculos dos séculos. Então, amados, ele é o Senhor, né, de Satanás, dos principados, das potestades, dos poderes. Não tem jeito, né? Não tem conversa. Mas ele não é só Senhor, né, de todos, ele é o Senhor da salvação, ele é o Senhor de Satanás, mas ele é o Senhor da morte e do inferno. Jesus destruiu, não é, a morte, ele saiu vencedor, vitorioso, mas ainda vai, não é? Porque nós sabemos que o último inimigo a ser destruído é a morte. Então Jesus vai lançar a morte, aqui bem pertinho, e o inferno também, para dentro do lago de fogo, né? Diz aqui, olha, no verso 14 de Apocalipse 20, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, ou seja, esta é a segunda morte. Então Jesus é Senhor, né, da morte e do inferno. E faltou no último estudo, eu queria assim adiantar agora, né? Jesus, amados, ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ou seja, isso é importantíssimo falar, porque nos nossos dias a gente percebe, né, que os homens, as lideranças,
as denominações, dá a impressão que eles é que mandam na igreja, né? Eles é que tomam as decisões, dão as normas, e muitas vezes estão esquecendo do dono da igreja, do cabeça da igreja, do Senhor da igreja. O governo da igreja é dele, é do Senhor Jesus. Não é um governo, não é democrático, não. Não tem, né, democracia na igreja de Jesus. Existe teocracia. Ele é o Senhor. É Ele que dá as normas. É Ele que dá as diretrizes. Os homens, né, nós, assim, governamos no sentido, se for baseado naquilo que Ele deixou determinado, né, na sua palavra. É a nossa regra de fé, de conduta e de obediência, e o seu Espírito Santo. Então a igreja é governada por Deus, pelo Senhor da igreja, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas hoje em dia a gente vê muito contrário, né? Homens dizendo como vai ser feito, homens implantando suas normas, suas condutas a seu bel prazer, muitas vezes contra mesmo os ensinamentos do Senhor. Esquece que essa igreja tem um Senhor, e esse Senhor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem dúvidas disso, né? Tanto é que o próprio apóstolo Paulo, olha o que ele diz aqui, no livro de Efésios, onde nós estamos lendo, né? Capítulo 1, verso 20. O qual, ou seja, Deus, né, o qual exerceu ele em Cristo, está falando da força e do poder de Deus, que Deus exerceu em Cristo, com toda a eficácia, dizendo aqui, né, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à destra, à sua direita, nos lugares celestiais. Cristo, né, acima, veja, de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E, para ser o cabeça, está vendo? Sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja. E é bem claro, é bem notório que é pelo poder dele, né? Jesus, quando estava aqui nesse mundo, ele fez uma revelação. Ele disse lá, né, eu que edificarei a minha igreja. A igreja é edificada por ele. Ele é o cara, é o cabeça, né? É ele mesmo que tem todo o poder. E não é é dessa forma que a igreja funciona. Se nós vermos logo na fundação da igreja, né, quando Pedro, não só ele, mas os que estavam ali, obedecendo à voz do Senhor, no dia de Pentecostes, receberam o dom, né, do Espírito Santo. E cheio de poder e dirigido pelo Espírito Santo, ali foi mesmo o início da igreja, né? E Pedro faz aquela pregação maravilhosa ali em Jerusalém, que só numa vez, né, se converteram mais de 3.000 pessoas. Veja, Atos capítulo 2, né? Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e verso 36. Pedro faz a pregação, mostrando mesmo a obra de Jesus Cristo que ele fez. Chega no verso 36, ele encerra assim a sua mensagem: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que este Jesus,
que vós crucificastes, Deus o fez o quê? Senhor, né? E Cristo, ou seja, Salvador. Ele veio com esse propósito, ser o Salvador, mas Deus o fez o Senhor. E ouvindo-lhes eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Olha a pergunta, né? O que faremos à vista de tudo isso que foi dito? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, né, o Senhor, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então veja aqui, né? O Senhor, Ele é o cabeça e Ele tem a autoridade de chamar. É Deus que chama, é o Senhor Jesus que chama, né? Aqueles que vão mesmo fazer parte da igreja. Não é uma obra de homens, né? Não é obra de homens, não. É a obra do poder do Espírito Santo. É Ele que chama. Ele é o Senhor, como diz aqui, né? Veja, verso 41. E então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E a igreja, né? O fundamento, ela mesma é formada pelo Senhor que chama. É Ele que tem o poder de chamar, né? Aquele que chama, Ele salva. E através da sua palavra, claro, e do poder do Espírito Santo. E é assim que a igreja iniciou, né? Com Ele sendo o cabeça, sendo o Senhor. E do verso 42 ao 47, mostra como essa igreja caminhava. Mas veja o 47, diz: louvando a Deus e contando com toda a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes quem? O Senhor, né? Dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, a salvação, né? Para fazer parte da igreja, o chamado é do Senhor. Claro que Deus chama, a palavra é bem clara, né? A fé de acreditar, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A pregação. Foi o que Pedro fez. Pregou a mensagem do Senhor, né? A mensagem da salvação. E o Espírito Santo convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. E esse chamado eficaz, que nós assim falamos, né? É irresistível. Ou seja, é dele, é obra do Senhor. Então, né, Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, diz: depois que ouvistes a palavra da verdade. O chamado eficaz tem que ser pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra da verdade, né? O evangelho da vossa salvação, porque quem salva é o evangelho. E o que é o evangelho? É que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, 3 e 4. Esse é o evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido. Tem que crer no evangelho. E esse crer, né, é obra de Deus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é o quê? É dom, né? É um presente de Deus. Então, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selados, né? Carimbados pelo Espírito Santo, que é o penhor da vossa herança até o resgate da vossa propriedade. Efésios capítulo 1, 13 e 14. Então, é uma obra de Deus, né?
o Senhor, o Espírito Santo e a palavra, e faz essa obra. Então, fazemos parte da igreja, ou seja, desse cabeça, né, do qual nós somos o corpo. Então, a igreja tem o seu Senhor. Não só o seu Senhor, mas o governo dessa igreja é do Senhor Jesus Cristo. E, amados irmãos, nós assim vemos o cuidado do Senhor da igreja, né? Cuidando, zelando. E ele deixou assim os instrumentos, podemos dizer, que é o Espírito Santo para dirigir e a palavra para nós cumprirmos, né? Então é toda mesmo organizado por Deus, pelo Senhor da igreja. E a gente encontra no Novo Testamento, nas Sagradas Escrituras, mesmo na formação da igreja verdadeira, ele é o Senhor, né? É Ele que tem o comando, é Ele que tem o domínio. E, irmãos, Paulo está dizendo para a igreja de Efésio, né? Vós agora tem a responsabilidade de preservar a unidade, as doutrinas, e isso é o nosso papel, o papel da igreja. Não fazer o que eu quero, o que eu acho, como é melhor, né, a minha maneira. Olha, a gente vê na história da igreja, né, divisões por qualquer coisa, tem igrejas dividindo. Eu não assim sou contra, né, a diversidade de igrejas, não, né, de denominações, não. Eu sou contra a diversidade de doutrina. Pode ter igreja em Beja, né, igreja em Manaus, em Canutama, de uma vez que a igreja está espalhada em toda a face da terra, né? Existem nomes, denominações, mas em termos de doutrina, deveria ser a mesma. Qual é a doutrina? A palavra de Deus. Isso é que não tem acontecido, né? A gente vê aí coisas, aberrações, mas Deus cuida. Ele continua sendo o Senhor da igreja. Eu tenho muitos versículos, como o nosso estudo não tem prazo de validade, né? Então vamos lá. Mas olha, Deus cuida da sua igreja, né? Desde o início, lá mesmo na formação. Olha aqui, né? Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, olha essa passagem aqui, diz, verso 32. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente nem uma coisa que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. É até para rir, né? Isso hoje em dia, o pastor estava falando, né? Cada um está procurando o seu próprio interesse, irmãos. É o que eu posso, é o que eu tenho, né? Não está preocupado com os outros, não. Sinceramente. A igreja, muitas vezes, nós vemos aí, né? Até triste falar, mas igrejas riquíssimas. A liderança andando de helicóptero, de jatinho, em castelos, e o próprio pessoal da sua denominação, muitas vezes passando necessidade, né? Mas aqui essa igreja, ela diz que era um só o seu coração e a sua alma. E com grande poder os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Veja, Senhor Jesus. E em todos havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Era uma preocupação, né? Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía
a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Está vendo aqui a diferença? Não era de forma aleatória, vamos rachar aqui o que o irmão deu, não. Né? A igreja tinha essa preocupação de verificar no meio da congregação quem realmente tinha necessidade. Né? E pela graça de Deus, irmãos, essa igreja aqui pequenininha, nós temos essa preocupação também. Né? 10% cada mês é tirado desde a sua fundação para os necessitados, para os enfermos, para os órfãos, para as viúvas, e nós procuramos saber, né, quem realmente está com alguma necessidade. E eu peço ajuda aos irmãos, os diáconos. Né? Nós estamos aqui para servir. Então diz aqui, olha, traziam os valores, depositavam nos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Olha, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé. É outro estudo aqui, né? José. Quanto a igreja, hoje em dia precisa de Josés, né? Homens como esse aqui, que recebeu o nome, o apelido de Barnabé, que quer dizer filho de exortação. Era um levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Esse homem foi importante mesmo, quando Paulo, não é, chegou em Jerusalém, e todos tinham medo do Paulo. Ele era um assassino, ele devastava a igreja. Quem foi lá? Barnabé. Levou o Paulo com os apóstolos. Olha, esse homem mudou. Né? Esse Barnabé aqui, nós vamos encontrar ele em várias situações. A igreja lá em Antioquia, né, começou a prosperar. Quem foi para lá? Barnabé. Barnabé se juntou a Paulo e fizeram uma grandiosa obra. Enfim, Barnabé. Como a igreja precisa, né, de José. Mas o que eu quero mostrar é isso aqui. Olha. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, de acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse, né, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? E não mentiste aos homens, mas a Deus. Irmãos, lembra, né? Que Deus trata, Ele é o Senhor. Ele vai tratar de pecado no meio da sua igreja. Crente, se diz crente, né? Mentindo para Deus, roubando de Deus, o Espírito Santo vai agir, né? Não tem jeito. E aqui a Bíblia diz que foi fulminante, né? O julgamento. Era o início da igreja, e nós sabemos aqui que esse homem caiu, né, morto nos pés dos discípulos. E a sua mulher também. Ou seja, não foi Pedro, né? Mas foi o Senhor da igreja, tratando. E aqui diz, verso 11, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Deus tem sido tão misericordioso, tão bondoso, que nos nossos dias, amados, ia ter uma limpeza, né? No meio da igreja. Mas Ele é o Senhor, Ele continua sendo o Senhor.
Veja o que diz aqui, né? Atos, capítulo 13. São várias passagens, mas eu quero mostrar que é Ele o Senhor. Ele está no comando, né? Atos 13, mesmo o chamado, o comissionado para a obra do Senhor. Diz aqui, olha, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, olha quem estava lá, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Amados, quem chama, né, não só para a salvação, mas para o serviço comissionado, também é o Espírito Santo. E interessante, lembrando do pastor falando aqui, é um problema geral na igreja, né? Nós vemos muitos amados envolvidos, trabalhando, mas uma grande maioria, né, não está. E às vezes, pastor, eu quero fazer, eu quero, né, um dia ser um missionário, ser não sei o quê, ou tal, mas está sentado no banco. Aqui diz que olha, eles estavam na igreja servindo, né, jejuando, orando, trabalhando. E aí vem o Espírito Santo e separa aqueles mesmo que ele vai enviar, né? Porque eu lembro, até nos estudos, nosso pastor era um especialista, né, na obra missionária, em trabalhar com missionários, e ele sempre dizia, né, aqueles que querem ser, né, estudam para ser, é uma vontade do homem. Não que esteja errado, porque Paulo diz, olha, excelente coisa, né, quem almeja o episcopado. Mas muitas vezes a pessoa diz, eu vou ser, e determina e vai, né? E trata até como uma profissão, como almeja, assim, subir socialmente, né, como no ministério, num pastorado, enfim. Isso é um homem que tem, que faz e que vai, né, e que determina e vai. Tem aqueles que os homens fazem, ele dizia, né? Você vai ser pastor e vai e manda, né? Tá cheio por aí. Mas o verdadeiro, irmãos, é aquele que Deus chama. O Espírito Santo chama. E ele está vendo, o Senhor está no meio da igreja. E aqui diz, né, o versículo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que vos tenho chamado. Então, o governo da igreja, não só na parte material, mas na parte espiritual, é do Senhor. E esse Jesus, ele mesmo, ele continua, né? Ele continua sendo o Senhor da igreja. Ele está no meio da igreja. Olha o que diz aqui, né, Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo,
Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como a alva, lã, como neve, os seus olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho, veja, as chaves da morte e do inferno. Não tem nenhuma dúvida, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. E ele diz: escreve, pois, estas coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Né? É mesmo a parte prática do livro, parte profética, enfim. O que eu quero mostrar aqui, irmãos, é que diz agora o verso 20, olha: e quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, ou seja, o líder, né? A liderança. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas, ou seja, Jesus, como diz aqui no verso 13, está no meio dos candeeiros. Ele continua sendo o Senhor da igreja. E o nosso tempo já foi. Mas, irmãos, isso aqui é muito importante, né? Ele continua. O governo é dele. E nós sabemos que, mesmo na época aqui de João, havia, né? Não era só 7 igrejas. Mas nós não vamos entrar nisso. Mas eu acredito sim que essas 7 igrejas representam, né, os tempos, as fases da igreja, os momentos na história da igreja. Mas, porém, ainda hoje, a Bíblia diz que tudo que foi escrito outrora foi para nosso ensino, né, para a nossa compreensão. Mas eu queria chamar a atenção que esse Senhor, ele continua sendo o governador, o cabeça da igreja nos nossos dias. Mesmo uma igreja mundialmente como está, e eu acredito, irmãos, sinceramente, que nós estamos muito próximos da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deixou, né, sinais bem claros na sua palavra. Quando vires, né, o que está acontecendo, o mundo como está, a natureza mesmo gemendo, guerras, rumores de guerra, fome, coisas espantosas acontecendo. Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. E nós sabemos como era nos dias de Noé, a maldade, o coração do homem era mesmo totalmente indo para o mal, né? Imperando. Olha, veja como foi nos dias de Noé. A igreja apóstata, desviando das verdades, e o próprio Israel, né? Sinais que estão aí. Mas, amados, esse Jesus aqui, esse Senhor, ele dá um alerta, né,
as igrejas aqui. Eu separei 3, não vai ficar para a semana, Deus sabe, né? 3 igrejas. E a primeira foi essa mesma de Éfeso, né? Dessa carta que nós estamos estudando. Aqui, Apocalipse, é mais ou menos 30 anos depois que Paulo escreveu a carta lá a Éfeso. A igreja é nova, né? E nós lemos lá que era uma igreja que Paulo orava, agradecia a Deus pelo seu amor, pela sua dedicação. Mas aqui, o Senhor da igreja está acusando eles, que eles abandonaram o primeiro amor, 30 anos depois, né? E hoje à tarde eu estava meditando. Eu vou terminar. Faz quanto tempo que o Senhor me salvou? Eu disse, fez agora 21 anos que Ele me amou e assim mesmo se entregou por mim. Me chamou, me salvou. E eu lembro que o primeiro amor é especial, né? Aquela vibração, aquela, sabe? E se passaram 21 anos. E eu disse, Senhor, como está o meu amor pelo Senhor? Sabe, irmãos, a vida cristã, ela não é fácil, não. Ela é dura. E eu orei. Eu era mais fervoroso. Eu era mais amoroso. Eu era mais dedicado ao Senhor. Há 21 anos atrás. Irmãos, pela graça de Deus, eu disse, Senhor, muito obrigado, porque o meu amor por Ti só tem aumentado. Eu não estou aqui comparando ninguém, não. Eu estava me autoexaminando. Como está, né? Porque Jesus acusa essa igreja, que Ele diz aqui no verso 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. 30 anos atrás, né, era conhecida pela fé, pelo amor. A igreja de Tiatira estava conversando com o pastor. Jesus também fala, conheço as tuas obras, desde o começo, o que tu fizeste, mas tenho também contra ti, o tolerardes. Se acomodou, né? Deixou a Jezabel, uma profetisa falsa, os falsos entrar, pregar, falar, enfim, né? Jesus diz, olha, conserva o que tu tens. E a terceira igreja é a de Laodiceia. Jesus diz para ela, olha, eu te conheço também, mas tu estás adormecida, não é quente, né? E nem frio, é morno. Estou a ponto de vomitar da minha boca. Arrepende-te, disse para Laodiceia. Arrepende-te, disse para Tiatira. Arrepende-te, disse para Éfeso, né? E hoje à tarde eu estava fazendo esse autoexame. Senhor, eu tenho abandonado o primeiro amor, eu tenho permitido, eu tenho concordado, eu tenho me amoldado, eu não tenho segurado o que nós recebemos, ou eu estou morno, estou abastado, estou rico, não preciso mais de Ti. Deus diz, olha, não sabe que tu és cego, nu, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, né, eu entrarei e cearei. Irmãos, Ele continua sendo o Senhor. Ele é o Senhor da igreja. E eu disse, o Senhor é o Senhor da minha vida? A gente chama Ele do meu Salvador e o meu Senhor. Mas Ele acusa. Ele diz assim, vós me chamais Senhor, Senhor,
mas não fazeis o que eu mando? Não, peraí, que aqui esse pedacinho é meu, quem manda aqui sou eu. O Senhor não, Ele diz, vai, faz. O servo tem que obedecer. Então, irmãos, nós vamos continuar, né? Pai, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor veio para ser o Senhor. É o Senhor. É o Senhor, tanto de vivos como de mortos. É o Senhor da salvação. É o Senhor mesmo dos principados, das potestades, do diabo, de Satanás. És o Senhor da morte, do inferno, tens as chaves. É o Senhor da igreja, e vai ser e continua sendo. É o Senhor das nossas vidas. Ó Pai, não permita que eu esqueça que o Senhor é que manda. O Senhor é que determina, que ordena, e nós obedecemos. Me perdoa, Pai, porque muitas vezes eu tenho desobedecido, tenho falhado, tenho mesmo negligenciado a Tua ordem, a Tua voz, o Teu mandamento. Nos ajuda nessa noite, Pai, que nós possamos realmente Te chamar de Senhor. Como Pedro aprendeu a lição, como Paulo aprendeu a lição, como João aprendeu a lição, que eu possa também, Pai, nessa noite. Nos ajuda. Se há alguém entre nós que ainda não tem o Senhor como o seu Salvador, que o Senhor mesmo faça essa obra. E nós que já temos o Senhor como Salvador das nossas vidas, possamos entregar mesmo o governo das nossas vidas ao Senhor e fazer a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Fica conosco, Pai. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.